semanas eu estive anunciando aqui que ia falar sobre a doutrina das Assembleias de Deus do Brasil. Lembram? Então eu estou cumprindo a minha palavra e ela vai ser oportuna, você vai ver. Tem tudo a ver com o reino na terra. Mas a pergunta que eu coloquei online, esse banner foi colocado na página da igreja, não é? Foi colocado na minha página particular, no Facebook, foi colocado no Zap. Eu fiz esse banner dizendo o tema da mensagem de hoje. E a pergunta: por que a Assembleia de Deus não prega que o reino é na terra? Deixa eu fazer uma pequena enquete aqui, uma pequena verificação. Quem aqui já foi da Assembleia de Deus, levanta a mão. Olha, eu esperava menos, hein? Tem muitos batistas aqui também. Mas tem aí quase 50% levantou a mão. Glórias a Deus por isso. Porque eu vou deixar registrado aqui, essa palavra é uma palavra específica, estratégica, ok? Eu queria introduzir essa mensagem, essa palestra de hoje, falando o seguinte: diante de Deus, com todo temor, eu amo os irmãos da Assembleia de Deus do Brasil. Vou falar de novo. Eu amo os meus irmãos das Assembleias de Deus do Brasil. Eu os amo. Não estou falando da boca para fora. Vocês sabem que o pastor de vocês anteriormente era batista. Mas mesmo sendo batista, eu fui a muitas vigílias da Assembleia de Deus, particularmente. Eu trabalhei durante mais de 15 anos para a Assembleia de Deus, na minha profissão de desenhista, para a editora das Assembleias de Deus, as duas. Eu trabalhei tanto para a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, como trabalhei para a editora Betel, que fica ali em Madureira. São duas editoras das Assembleias de Deus, desenhando material didático para as crianças. Muitas crianças na década de 2000, 2010, cresceram com desenhos que o pastor de você fez profissionalmente, nas revistinhas do primário, nas revistinhas dos juniores, tem desenhos do pastor de vocês. Às vezes vocês nem olham para mim só como pastor, né? Vocês não conseguem pensar que eu já tive uma profissão antes. Parece que eu nasci pastor desde o berço, não é não, irmão? Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu estava numa prancheta, gastando minha munheca ali os dedos e desenhando pranchas coloridas para educar as crianças das Assembleias de Deus do Brasil. Tive, então, muita familiaridade com os assembleanos. E posso dizer isso sem medo de errar. Eu amo os irmãos das Assembleias de Deus. Já cheguei a dizer publicamente que se eu não fosse pastor independente, eu seria assembleano. Eu já falei isso várias vezes. Para você ver a estima que eu tenho por esse povo, por essa parte do corpo do Cristo. Eu amo os irmãos da Assembleia de Deus. Principalmente a Assembleia de Deus mais clássica. A de 20, 30 anos atrás. Aquela ali dava gosto. Me permita uma pequena colocação. Aquelas reuniões com as irmãzinhas do coque. Oh, meus irmãos. De joelho, 1 hora de oração de joelho. Ninguém tinha artrite, artrose, não tinha nada. Não tinha dor, não tinha nada. Você ia lá para o culto e era 1 hora de joelho. E as irmãzinhas do coque soltando a voz ali, cheia de autoridade. Homens de Deus cheios de autoridade. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa. Eu respeito demais a parcela chamada do corpo de Cristo. Tem denominação, né? A denominação chamada as Assembleias de Deus do Brasil. Amém? Por que eu estou fazendo tão grande introdução? Porque essa palavra de hoje não é uma crítica. Não estou aqui para criticá-los. Pelo contrário, eu estou aqui nessa noite para convocá-los, para chamá-los para o nosso lado. Eu estou tendo a pretensão de dizer isso aqui publicamente. Eu creio que os nossos irmãos das Assembleias de Deus ainda vão pregar que o reino é na terra.
vão pregar. E nós vamos ajudá-los a ver que eles deveriam pregar sobre isso. Eu queria que a igreja tivesse muita coragem nesse tempo de espalhar essa palestra que nós vamos fazer aqui agora. Tanto para os seus irmãos das Assembleias de Deus que vocês conhecem, como para qualquer outro cristão. Amém? Então a pergunta, tem aqui até uma foto na abertura aqui dessa palestra, né, dos fundadores aqui no Brasil, os missionários, Gunnar Wingren e o Daniel Berg. Missionários que vieram do exterior, da Europa, e fundaram ali no Pará a primeira Assembleia de Deus do Brasil no começo do século XX. As Assembleias de Deus têm pouco mais de 100 anos, ok? Também tem no mundo inteiro, amém, irmãos? Então a Assembleia de Deus tem até uma foto aqui de 1910. Só esse grupo de irmãos aqui, essa foto, tem mais de 114 anos. Esta foto que vocês estão vendo aqui tem 114 anos. Muito antiga, lá do começo das Assembleias de Deus. É interessante, a arquitetura das igrejas era o que virou padrão no futuro, né? Você reconhece uma capela, uma construção da Assembleia de Deus até pelos formatos que ela tem. Esses formatos são bem característicos. Muito bem, sem mais delongas, vamos para a palavra. Amém, queridos? Então entenda, eu fui provocado a falar sobre isso hoje. Provocado. Não é que eu queira falar, eu fui provocado. Sabem quem é essa irmã em Cristo? Quem sabe, quem conhece? A cantora, hoje, pastora Cassiane, desde 2014. Na verdade, no dia que ela foi empossada como pastora, não estava programado. Era a posse do marido dela, pastor Jairinho. Mas na hora lá, os que estavam presidindo a reunião resolveram botar a mão na cabeça dela e levantar como pastora. Nas Assembleias de Deus tradicionais, não havia mulheres pastoras, até aí. O cargo que as irmãs mais assim eram reverenciadas era como missionária. Líder de culto de oração, mas não havia até 2014 no Brasil pastora nas Assembleias de Deus. A primeira foi a irmã Cassiane, ali no Ministério de Madureira, aqui no Rio de Janeiro. Ali inauguraram Ministério Pastoral Feminino para as Assembleias de Deus. E ela aqui é interessante que nesse frame aqui, nessa entrevista, ela está dizendo, não foi algo que eu escolhi. Percebam o que ela está falando, foi pega de surpresa. Não foi algo que ela escolheu. Homens decidiram que ela ia ser pastora. Hoje ela trabalha no campo de Alphaville, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, lá em São Paulo, conhecido como Adalfa. Amém? Então, ela e o esposo dela são pastores vinculados à Assembleia de Deus. Por que isso é importante? Vamos para o choque agora de realidade. Bota aí para mim, filho. Isso é um pequeno trecho da canção que ela canta. Querido, eu sou de passagem, eu não sou daqui. A terra não é meu lugar. Até aí já deu, né, irmãos? Já deu? Perceba uma coisa, queridos, até tento entender qual é o motivo dessa canção, né? Talvez ela quisesse estar dizendo, o mundo não é meu lugar, que é o mundo que jaz no maligno. Mas não é isso que ela canta. E foi isso que nós ouvimos quando chegamos lá em Fortaleza. A terra não é meu lugar. Não é? Muito em breve vou te encontrar, a tua presença é tudo. A terra não é meu lugar. Ela está declarando categoricamente que não tem parte com esta terra. Não está falando do mundo, está falando da terra. A ideia de subir para encontrar com Jesus e abandonar tudo aqui. Só tem um detalhe, irmãos. Ela é membro das Assembleias de Deus do Brasil, do Campo de Madureira. Ainda que seja uma outra convenção, ela é assembleiana. Tem certeza que a Assembleia de Deus diz que não temos nada aqui embaixo?
que nós não somos daqui, não vamos ficar aqui. Tem certeza? Isso foi a provocação no meu coração, essa música. Toda vez que toca, me dói no coração. Ela já tinha cantado uma vez uma canção, essa mesma pastora, né, Cassiane, que ia lá, eu queria ir para lá. Quem me der está lá, para nunca mais voltar. Perceba que ela tem uma dissociação completa daqui, da terra. Ela quer ir para o céu e nunca mais voltar, nem pisar aqui. O que ela canta é muito forte, porque está ensinando meus irmãos das assembleias a rejeitarem a terra completamente. Antes estivesse rejeitando o mundo, mas está rejeitando o que Deus deu como herança para a igreja. Aí fica sério. Então, em nome de Jesus, queridos, como eu falei, não estou aqui criticando as Assembleias de Deus, estou tomando um exemplo de uma canção que é contraditória. E eu vou introduzir com isso aqui, avança para mim, vamos lá, filho. Há uns anos atrás, há cerca de 8 anos atrás, quando fazíamos um seminário do Reino de Deus lá no outro prédio, aquela turma tinha vários teólogos, o professor Cláudio, o pastor Cláudio, trouxe um grupo de teólogos, estudantes de teologia, da Igreja Paz e Vida, e entre eles veio também um pastor das Assembleias de Deus, meu amigo, o pastor Van Cler. E na ocasião, foi colocado isso em pauta, era um estudo, e eu falei para o pastor Van Cler, que era assembleano, meu querido, as Assembleias de Deus, prestem atenção, querido, e todos aqui estão ouvindo, as Assembleias de Deus, na sua confissão de fé oficial, confessa que vai reinar na terra por 1000 anos. E quase nenhum assembleano diz isso. Sabe qual é o grande choque de realidade? Que uma é a confissão oficial de fé das Assembleias de Deus, parte de vocês disseram que já foram na Assembleia, e eu queria que vocês confirmassem, vocês foram doutrinados que iam ficar aqui na terra? Por favor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, confronto da verdade com a mentira. Na escola bíblica você viu uma vez. Mas e os outros irmãos que levantaram a mão? Vocês ouviram que iam reinar na terra? Nas Assembleias de Deus? Nunca, irmão Alain. Irmã Bruna? Nunca, André. Nascido e criado nas Assembleias de Deus. Teve oportunidade à beça de ouvir, né? Décadas. E as canções, elas induzem os assembleanos a crer que vão ficar aqui na terra durante 1000 anos? Não são todas canções evocando a ida para o céu? Não são todas querendo uma herança no céu? Não é, pastor Paulo? Irmã Miriam? Então agora vocês vão ter um choque de realidade. Eu espero que você alcance muitos assembleanos. Isso que está diante de vocês é a capa da declaração de fé oficial das Assembleias de Deus do Brasil. É publicado olha aqui, ó, pela convenção, ó. Está aqui o símbolo da convenção oficial do Brasil, ó. Publicado pela CPAD, está lá o símbolo da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Então o que nós vamos mostrar aqui é oficial. Seria temerário se eu tivesse preconceito e passasse a vocês uma ideia minha, particular, das Assembleias de Deus. Seria distorcer os fatos. Eu vou mostrar a vocês a cartilha oficial de fé das Assembleias de Deus. No que tange ao reino na terra. Poderíamos falar de outras coisas, o arrebatamento, por exemplo. Poderíamos falar da eternidade. Tem outros pontos para tocar. Mas vou mostrar a vocês exclusivamente o ponto que fala de reinar sobre a terra 1000 anos. Se todo assembleano sabe disso, vamos ver. Bota aí para mim. Esse é o decalque do que está dentro dessa cartilha, Confissão de Fé Oficial das Assembleias de Deus do Brasil. Quem puder ler em voz alta comigo, isso é tão sério, queridos, eu queria muito que você entendesse a seriedade disso. Uma é a Confissão de Fé Oficial,
Outra é a confissão informal no dia a dia nas igrejas. Então, queria que você lesse comigo, vamos lá? Declaração de fé das Assembleias de Deus oficial sobre o reino milenar na terra. O milênio é o reino de Cristo com duração de 1000 anos, que terá início por ocasião da vinda de Cristo em glória com os seus santos. Todos os que estiverem vivos na terra, após esses eventos, esses acontecimentos, serão submetidos ao governo de Jesus Cristo. Assembleanos já ouviram isso? Mas é a confissão da sua antiga denominação. Nesse período, Satanás estará aprisionado no abismo. E isso significa que a sua ação destruidora na terra será neutralizada e assim será iniciada uma nova ordem. Não temos em Apocalipse informações detalhadas sobre esse reino de 1000 anos. Mas esses dados já estão nos profetas do Antigo Testamento. Trata-se da tão almejada paz universal, pois nesse reino haverá perfeita paz, retidão e justiça entre os seres humanos e também harmonia no reino animal. Qual assembleano falou que vai ter isso aqui, irmãos? Qual assembleano que você conhece? Que os homens vão ter harmonia com os animais de novo. Mas é oficial isso aqui, tá? Isso não é uma versão, é a versão. A sede, vamos ler junto, a sede desse governo será Jerusalém, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2:3. Amém, querido de Deus? Não é exatamente o que pregamos e ensinamos aqui nesse lugar? Exato. Exato. Vamos lá, isso aqui é a confissão de fé da Assembleia de Deus. A maioria dos assembleanos estão agora sendo confrontados com uma outra realidade. Vamos lá. O Senhor Jesus assentar-se-á sobre o trono de Davi, e de Jerusalém reinará sobre toda a humanidade. Aonde que você já viu um assembleano dizer isso? Eu acho que nem os antigos, vocês são mais tempo na denominação. Você viu seu pai, seu avô assembleano dizer que Jesus vai reinar sobre todas as nações da terra? Vamos continuar lendo. O Senhor Jesus se assentará no trono de Davi e de Jerusalém reinará sobre toda a humanidade. Esse reino trará salvação a Israel. Será a conclusão do programa divino sobre o povo de Deus, Israel. O milênio não é ainda o fim e nem a consumação de todas as coisas. Avança mais um aí, continua. Estão falando especificamente sobre o reinar na terra. Vamos lá. Os súditos do reino de Cristo. Os habitantes da terra, no período do milênio, são os cidadãos das nações que sobreviverem à grande tribulação. Assembleanos, digam a verdade. A palavra que vocês pregam é diferente daquilo que é ensinado na confissão de fé oficial. Está falando de sobreviventes da grande tribulação. Amém? Vamos avançar até onde eu parei. Aonde? Ali o livro. O livro de Apocalipse mostra-nos que 2 grupos reinarão com Cristo durante o milênio. Nós, os crentes, provenientes da era da igreja, e os mártires
da grande tribulação. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20:14. É a base da confissão de fé nessa realidade. Muito bem, continua a igreja. Os crentes vindos da era da igreja, juntamente com os santos do Antigo Testamento, receberão autoridade para governar aonde? A terra, não é nada no céu. A terra. E dentre eles, os 12 apóstolos governarão sobre as 12 tribos de Israel. As expressões julgamento, julgar, trazem com frequência a ideia de governo. Governar no Antigo Testamento. Esses serão os súditos dos reis. O segundo grupo são os mártires da grande tribulação, que não adoraram a besta. Eles formam uma só grei, juntamente com os crentes provenientes da era da igreja, os santos da primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse 26. Assim está escrito. Você pode comprar essa declaração de fé. Esse livro, com a declaração de fé das Assembleias de Deus, é vendido na loja evangélica. Você pode comprar essa declaração de fé. Você pode baixá-la na internet. Eu acho que é permitido baixar por e-book. Queridos, essa é a formalização da doutrina oficial do credo das Assembleias de Deus do Brasil. E o reino que eles professam aqui, pelo menos na teoria, é aonde, irmãos? Na terra. E por 1000 anos. Não é exatamente o que falamos aqui nesse lugar? Exatamente. Avança aí para mim, filho. O negócio é tão sério. Eu quero mostrar a vocês que as Assembleias de Deus defendem a visão milenar literal. Eu costumo dizer o seguinte, igreja, para você entender. Por que vocês, membros de igreja, não criam no reino da terra, nas Assembleias de Deus? E por que os teólogos da denominação creem? Por que nos livros dos teólogos está lá que vai reinar 1000 anos na terra? Por que na confissão de fé está lá que vai reinar 1000 anos na terra? Mas no dia a dia das Assembleias de Deus, nas igrejinhas espalhadas pelo Brasil afora, não é dito isso. Por que tem um abismo separando os teólogos da denominação dos pregadores itinerantes e os pastores? Por que tem um abismo separando? É triste, né? Não tem uma resposta objetiva. Mas eu quero mostrar a vocês esse contraste. Estou dando a vocês subsídios bem claros. Amém? Recentemente, no ano passado, isso aconteceu no ano passado, esse teólogo muito famoso na América do Norte, irmão da Assembleia de Deus, teólogo da Assembleia de Deus, escritor de livros, palestrante, ele resolveu não crer mais no reino na terra literal. Ele resolveu defender a visão amilenista, que diz que, desde Agostinho, no século V, nada é aqui embaixo na terra, é tudo no céu. Esse teólogo famoso pentecostal resolveu defender o amilenismo. O que aconteceu com ele foi excluído
das Assembleias de Deus Americanas. Mudou de posição, foi excluído. Sinal claro de que os assembleanos continuam defendendo que o reino tem que ser na terra literal. E quem espiritualizar é excluído. Isso aconteceu ano passado. Tem o nome dele ali, ó. A Assembleia de Deus Americana exclui Robert P. Menzies. Ele é considerado o maior teólogo pentecostal das Assembleias de Deus no mundo. Era o maior de todos. No entanto, recentemente escreveu num livro que viola, olha aqui, irmãos, o estatuto. Viola o estatuto e a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então a declaração de fé não pode ser mudada. Amém, querido? Ela é um documento régio, oficial. Ele está ferindo o estatuto da Assembleia de Deus, mudando isso. Dizendo que não é literal. No livro que ele defendeu a visão escatológica amilenista, ao defender o amilenismo, um milênio não literal, como uma possibilidade teológica para as Assembleias de Deus. Caso a denominação não tomasse essa decisão de excluí-lo, pela influência que Menzies possui, poderia gerar o quê? Um problema doutrinário interno nas Assembleias de Deus dos Estados Unidos. Tiveram que excluir, afastar o maior teólogo da denominação, porque ele mudou de mente, para defender a realidade assembleiana de que o reino é literal sobre a terra. Assembleianos do Brasil e do mundo, se você não sabe disso, você tem que saber. Quem é assembleiano tem que defender a visão do reino de Cristo sobre a terra por 1000 anos. Todo assembleiano tem que defender. Se você não concorda que vai vir para cá para baixo Jesus para reinar, você tem que mudar de denominação. Não pode mais se considerar assembleiano. Avança aí para mim, mais um. Esse é Stanley Orton. Stanley Orton, vou dar as credenciais do homem. Eu tenho esse livro em casa. Nosso Destino, comprado na CPAD. Stanley Orton, ele é professor emérito de Bíblia, de teologia do Seminário Teológico das Assembleias de Deus, nos Estados Unidos. Mestre em teologia sacra pela Universidade de Harvard. O camarada se formou em Harvard. Tem muito gabarito, não tem? Professor das Assembleias de Deus dos Estados Unidos. Destaco aqui o que está dentro do livro dele, das Assembleias de Deus, publicado no Brasil pela CPAD. A Bíblia é muito clara ao afirmar que o nosso Senhor Jesus retornará para reinar na terra, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja primitiva aguardou ansiosamente que ele voltasse para estabelecer o seu reino e para reinar em Jerusalém, como herdeiro do trono de Davi. Está citando a igreja primitiva, que nós também citamos. O quadro da vitória final de Jesus, descrito no Apocalipse, acrescentou a certeza dos 1000 anos do reino milenial, antes do último julgamento, da vinda dos novos céus, da nova terra, profetizados por Isaías. Qual é a sequência? Reino milenial primeiro, depois juízo final, julgamento, depois novo céu e nova terra. Exatamente como ensinamos aqui há mais de 20 anos. Estão enxergando um contraste? Uma aparente contradição? O teólogo das Assembleias de Deus diz: o reino é na terra por 1000 anos. Os pregadores das Assembleias de Deus dizem: eu queria ir para o céu e ficar lá, nunca mais voltar. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Muito errada.
E aí a nossa irmã, pastora Cassiane, diz: a terra não é meu lugar. Se ela não quer nada aqui embaixo, como é que ela pode se considerar assembleana? Ela não é membro comum de igreja. Ela é uma líder. E ela não sabe que as assembleias pregam que o reino é na terra por 1000 anos? Avança aí para mim, filho. Eu esqueci de trazer a minha, eu tenho em casa. Quem tem essa Bíblia em casa? Bíblia de Estudo Pentecostal. Alguém porventura trouxe? Está aí na sua mão, não, né? Na pressa, vindo para cá, esqueci de trazer a minha. Eu tenho essa Bíblia de Estudo Pentecostal, também publicada pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus. É uma Bíblia de preferência dos leitores assembleanos. Agora, perceba o que diz a Bíblia de Estudo Pentecostal. Quem tiver em casa, eu estou fazendo esse vídeo para alcançar todos os meus irmãos assembleanos. Você pode provar o que eu vou dizer. Abra a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, em Apocalipse capítulo 20, verso 4. A nota que está no rodapé desta Bíblia de Estudo. Eu destaquei exatamente a nota. Se você tiver a Bíblia de Estudo Pentecostal, abra aí agora. E leia o que está escrito. O que está escrito, irmãos? Este reino de Cristo por 1000 anos é às vezes chamado de o milênio. Foi predito no Antigo Testamento. Satanás estará preso. Do reino milenial de Cristo participarão os salvos da igreja e possivelmente os santos ressurretos do Antigo Testamento e os santos mártires da tribulação. Aqueles que reinarem com Cristo terão autoridade sobre todas as nações e servirão e governarão Israel e as demais nações. Haverá paz, segurança, prosperidade e justiça em toda a terra. Aonde que é tudo isso aí, irmãos? Na terra. Está literalmente escrito na nota de rodapé do capítulo 20 de Apocalipse da Bíblia de Estudo Pentecostal. Está absolutamente assim. Na terra, por 1000 anos. Amém? Onde nós paramos ali, haverá paz, segurança, prosperidade e justiça em toda a terra. A natureza será restaurada à sua condição original de ordem, perfeição e beleza. No fim dos 1000 anos, o reino será entregue ao Pai por Jesus. Então começará o reino final, eterno e perfeito, de Deus e do Cordeiro. Amém, povo santo? Não é exatamente o que acabamos de ensinar nesse seminário? Absolutamente igual, pastor Souza. Agora, quem tem a Bíblia de Estudo Pentecostal em casa, já tinha lido isso na sua Bíblia? Na nota de rodapé? Quando nós pregamos a primeira vez lá em Araruna, na primeira vez foi interessante. Nós saímos daqui sem ter certeza de quantas pessoas iriam nos ouvir lá na Paraíba. Foi a primeira vez, fui eu e na época meu amado irmão Souza, não era pastor ainda. E a gente foi na aventura, né? Havia uns irmãos lá que a irmã Sandra tinha feito a cabeça literalmente. A irmã Sandra é uma benção. Ela é cabeleireira. Então a mulherada, quando vai fazer cabelo, leva quantas horas? Não leva menos que 3 horas. Dependendo do pichain, tem uns embolo maior nos cabelos. Não tem, irmãos? Tem uns pichain que vai gastar ali umas 5 horas.
Só para desembaraçar. Eu estou exagerando. Mas tem uns cabelinhos que é só a graça. Vassoura de piaçava, né? E aí a irmã ficava ali, lisando o cabelo da mulherada, e tome reino, e tome reino. Irmã Sandra, missionária, só reino na cabeça. A mulher não tinha para onde correr com o cabelo desgrenhado. Vai para correr para onde? Não tem para onde correr. O que aconteceu? Ela conseguiu influenciar, na época, pelo menos uma dezena, 15 pessoas. 15 mulheres, com a revelação do reino só das suas clientes. Começou a reunir na casa dela, fazer reunião de oração com essas mulheres. E aí ela mandava para aqui, para o Rio de Janeiro, desesperada a mensagem. Pastor Damásio, pelo amor de Deus, envia alguém, pastor. Eu estou aqui com 15 mulheres. Pastor, tem mulheres pedindo para batizar, pastor. E a nossa irmã tem consciência de que ela não podia batizá-las. Tem consciência, foi bem doutrinada. Foi minha ovelha aqui, durante anos. Mas ela ficava desesperada, pastor, pelo amor de Deus, vem aqui na Paraíba, para falar do reino para essa mulherada aqui, para dar uma direção. Aí Deus me deu a graça de me liberar. Finalmente me liberei. Agora eu vou na Paraíba. E aí nós pensamos assim, né? O que nós vamos fazer na Paraíba? Como é que eu vou alcançar aquele povo? Vamos levar o seminário do reino para lá. Para fazer aonde? No salão de cabeleireiro da irmã. Era o point. Não foi ali que ela começou a obra? Irmãos, é literalmente um salão de cabeleireiro. Com aquelas cadeiras grandes, né? Tem umas cadeiras com os negócios bojudos assim por cima. Falamos, vamos fazer ali. Vamos levar um projetor, joga na parede. Chegou lá, nem na parede foi. Estendemos um lençol branco, pregado com um pregador numa cordinha, e mandamos ver. Bem improvisado. Não tinha cadeira para botar dentro, né? Porque era cadeira só de cabelo, de amaciar cabelo. Aí a irmã conseguiu lá, alguém abençoou, se eu não me engano foi alguém que abençoou, e apareceram as cadeiras. Ela tirou aqueles cadeirões de cabelo do meio assim do salão, que era estreito e comprido. O salão da irmã, eu acho que era metade desse aqui, mas com boa profundidade, ia lá na porta, mais ou menos a profundidade, mas muito estreito. Tirou aqueles cadeirões, botou as cadeirinhas, estendemos o lençol, botamos projetor e vamos mandar ver a obra. Ela na sua singeleza, ela fez 25 convites. E na minha ousadia falei, vou levar 50 apostilas. Quando chegou no primeiro dia, tinha 60 pessoas. Dentro de um salão de cabeleireiro, ouvindo a palavra. Um seminário num salão de cabeleireiro. E aí não deu dentro, porque encheu. As pessoas começaram a assumir lugar na calçada do lado de fora do estabelecimento. Chegou a ter 70 pessoas nas outras noites. 70. E aquele salão de cabeleireiro ficou pequenininho. E o reino de Deus foi pregado. E aí vimos o potencial de abrir lá uma congregação. O resto encurtando a história. Pastor Souza já está lá com tempo? Com a sua família? 7 anos. Já tem agora uma igreja filha nossa lá. Campo missionário bem ajustado. E a obra está sendo feita e vai continuar sendo feita para a glória do Senhor. Amém, povo santo? Perceba, num dos primeiros dias que nós estávamos ministrando lá, eu pedi para um irmão, alguém aqui tem a Bíblia de estudo pentecostal? Apareceu um irmão lá fora em pé. Wellington, o nome dele? O irmãozinho lá de fora, assim, ouvindo a palavra, em pé com a Bíblia de estudo pentecostal. Eu falei assim, varão, por favor, abra aí neste ponto. Abra aí no Apocalipse 20 e leia para mim o que está na leitura de rodapé da sua Bíblia de estudo pentecostal. E ele leu exatamente isso, irmãos. Foi uma testificação tão grande, porque a maioria dos que estavam ali não tem noção de que vão reinar na terra. E ele leu,
irmão da Assembleia de Deus, na Bíblia de Estudo Pentecostal, e foi um trunfo tremendo para convencer todos os outros que estavam ali. Porque foi ao vivo e a cores. Foi na hora. Ele leu lá no meio do salão lá, e todo mundo ouviu que o reino é 1000 anos na terra. E aí deu base para a gente entrar com a palavra sem ninguém mais estranhar. Foi muito importante abrir a Bíblia de Estudo Pentecostal naquele lugar. Então quero falar à igreja que está me ouvindo e à igreja Filhos do Reino. Se você quer ajudar os seus irmãos a ajustarem a fé deles à verdade que eles deveriam pregar, conquiste uma Bíblia de Estudo Pentecostal, adquira uma, ou peça para o seu irmão que é assembleano, abrir e mostre para ele o que ele deveria pregar. Tenha a ousadia de fazer isso. Você vai perceber que o irmão assembleano vai levar um choque. Porque nem ele sabe que tem que reinar na terra por 1000 anos. Estou realmente induzindo você a fazer isso. Não deve ficar só nesse momento. Em nome de Jesus. Vamos ser ousados, irmão. Vamos abraçar os nossos irmãos. Com todo amor. Eu não estou aqui autorizando ninguém a confrontar assembleano. Confronto não. Por amor. Você trabalha com assembleano no seu trabalho? Você tem contato com o irmão assembleano vizinho? Por amor. Peça a ele a Bíblia de estudo dele e mostre para ele. Ou então mostra esse vídeo. Ou então mostra a confirmação na declaração de fé das Assembleias de Deus. Um livrito que deve ser baratinho. Em nome de Jesus, cada assembleano que for convencido pela própria confissão de fé que o reino na terra vai ser mais um pregador da verdade na terra. Entenda isso, nós podemos influenciar muitos irmãos assembleanos. Muitos. E daqui a pouco várias portas de Assembleia de Deus estarem abrindo para nós fazermos seminários proféticos lá. Mas necessário é que vocês façam alguma coisa. Amém? Eu sozinho não consigo. Pastor Pedro sozinho não consegue. Pastor Márcio, Pastor Souza não consegue sozinho. Estou arregimentando toda a igreja para essa obra. Em nome de Jesus. Avança aí para mim. Vamos declarar a verdade de que o reino é na terra. Tem um gostinho de ter os textos na sua mente e na sua boca, amém? Vamos declarar alguns textos. Bem claros, inconfundíveis. Zacarias capítulo 14, verso 9 e verso 16. Vamos declarar, igreja? O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Aonde o Senhor irá reinar? Na terra, toda a terra. Vamos lá, verso 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Amém, igreja? Tão claro o objetivo dessa profecia. Quem se envolver na guerra com Israel, nas últimas batalhas antes da volta de Jesus, dos que restarem não marcados pela besta, vão ter que subir anualmente durante 1000 anos para adorar o Rei. Vão adorar o Rei. O Rei não estará no céu. Tem doido aí na internet dizendo que Jesus reina da Nova Jerusalém. Tem doido que diz que Jesus não pisa aqui na terra. Fica flutuando na Nova Jerusalém, reinando lá de cima. O Senhor reinará aonde, igreja? A terra, mas onde na terra? Jerusalém. De Sião sairá a lei. Glória a Deus. Está na hora, igreja. Já passou da hora de nós termos esses textos na boca e pregarmos a pleno pulmão.
Já passou na hora de falar isso com clareza, de usar todos os meios de comunicação, Zap, canais de YouTube. Está na hora de falar isso sem medo, sem vergonha nenhuma. É verdade. Não pode ser só o pastor Damásio que faz vídeo. A irmã Luciana fez muitos vídeos com essas verdades. Luciana Gimenez. Continua serva do Senhor. Como a irmã Luciana, qualquer um de vocês pode fazer vídeo. Até crianças fazem vídeo para botar na internet. Dançando lá, fazendo bobagem. Em nome de Jesus. É um fardo pesado, sabia, irmãos? É um fardo pesado que se carrega. Principalmente eu. Vou puxar um pouquinho de braço para minha sardinha. São 25 anos ou mais. Auxiliando o antigo pastor Acélio e agora de frente para essa obra. Quando era auxiliar dele, já ministrava alguma aula. 25 anos, 26. Com o peso da verdade sobre os ombros. Abrindo a boca com autoridade, com ousadia. Mas chegou a hora que tem que ser vocês também. Não pode ser só o pastor. Tem evangelistas nesse lugar. Abra a boca e fala do reino. Se tiver profeta nesse lugar, abra a boca e fala do reino. Professora de escola bíblica dominical, abra a boca e fala do reino. Ou a gente fala, ou as irmãs vão dizer que não quer nada aqui na terra. Está operando contra a verdade. Rejeitando a herança. Igreja Filho do Reino, eu não creio que Deus nos deu tudo isso para ficar só entre nós. Temos que ter ousadia de falar. Miqueias, eu pulei Jeremias, não é? Jeremias 23, 5, igreja. Eis que vem os dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. O renovo de Davi, rei que é, reinará. Sabe quem vem aí para reinar? O renovo de Davi, a raiz de Davi, aquele que vem da linhagem de Davi. E rei que é, reinará. Porque é rei, reinará. Ninguém pode adaptar essa palavra para a primeira vinda de Jesus, porque ele não reinou na sua primeira vinda. Não pode espiritualizar isso. Ela está reinando lá no céu. O texto diz, reinará e estabelecerá justiça e juízo na terra. Não é no céu. Lá já está tudo certo. Lá é 100% santo. Queridos, os textos chaves que estão aqui é para você decalcar e falar. Bota lá na sua rede social. Bota no Instagram, bota no Zap, bota no Facebook. Miqueias 4:7, já estamos terminando. O recado já foi dado. Dos que cocheiam, farei a parte restante. E dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles, no monte Sião, desde agora e para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Como é que a irmã diz que quer ir para o céu e nunca mais voltar? Tem monte Sião no céu, irmãos. Nós não podemos anular a palavra profética. Ela vai se cumprir. Deus jurou que vai cumprir sua palavra. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Para finalizar, Apocalipse 11:15, igreja. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, glórias a Jesus.
Aleluia! Maranata! Vem, Senhor Jesus! Queridos, essa palavra tem que ecoar. Nós passamos rapidamente sobre a terra, amados. Nós somos como uma neblina que passa. Mas a nossa voz pode ecoar em muitos corações, enquanto aqui na terra. Se o Senhor quiser, descansaremos no Senhor. Mas você tem fôlego, você tem liberdade. O Brasil é uma maravilha para a liberdade religiosa. Você pode pregar a plenos pulmões aonde você quiser, com quem você quiser. E voltando para os meus irmãos assembleanos, para finalizar essa palavra. Está aí, ó, os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Eu queria realmente, em nome de Jesus, que todos os meus irmãos assembleanos, quando ouvissem essa palavra, quando vissem essa gravação, jamais fechasse o coração para aquilo que foi provado. Contra fatos não há argumentos. Nós não estamos teorizando. Nós não estamos apresentando uma vertente teológica. Meus irmãos das Assembleias de Deus do Brasil, a verdade que você deve defender é a bíblica. É o que está na Bíblia. Mas a confissão de fé da sua casa é esta: Jesus reinará 1000 anos sobre a terra. Sobreviventes vão entrar no reino como nações. Israel estará também nesse reino. E Jesus reinará de Sião, no trono de Davi, seu antepassado. E digo mais, o próprio Davi vai ressuscitar dos mortos, ao toque da 7ª trombeta, e estará lá também. E todos os profetas ressuscitarão, e estarão lá também. E todos os irmãos que ressuscitarem, também estarão lá naquela festa, lá em Jerusalém. Meus irmãos assembleanos, em nome de Jesus, nós somos uma gota no oceano, uma pequena igreja. Vocês são uma denominação grande, a maior denominação pentecostal do Brasil. Que a palavra do Senhor os convença, que a sua própria cartilha de fé os convença, que os seus teólogos os convençam a falar a verdade. Falem a verdade, não tenham medo de ser comparado com as seitas. É certo que muita gente não fala a verdade com medo de ser chamado de testemunho de Jeová, mas as Assembleias de Deus têm que pregar essa palavra. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão da Assembleia de Deus. Que você confira. Paulo diz: examinai tudo, retém o que é bom. Confira se tudo que foi dito aqui é verdadeiro. E se for, dobre-se as evidências e passe a ser um pregador da verdade do reino na terra. Em nome de Jesus. Em nome do seu rei que virá. Em nome do Salvador. Amém, povo santo? Glórias a Deus. Fica de pé nessa hora, igreja. Aleluia. Está dado um desafio, você foi esclarecido, esclareça outros. Esclareça seus irmãos. Eu coloquei na minha página no Facebook um pequeno vídeo, uma entrevista com um teólogo famoso aqui do Brasil, assembleano, irmão Abraão de Almeida. É um senhor bem conceituado nas Assembleias de Deus. E nesse vídeo ele fala categoricamente que a Assembleia de Deus deve crer que o reino é na terra por 1000 anos. Por favor, acesse esse vídeo lá, pega no YouTube, compartilha. O milênio será o reinado de Jesus na terra. Ele virá para restaurar todas as coisas. Vamos fazer nossa obra, igreja. Vamos auxiliar nossos irmãos da Assembleia. Vamos chamá-los para o nosso lado. Arregimentar um grande exército de assembleanos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos abençoá-los. Então estenda sua destra ao céu. Vamos pedir a Deus que abençoe nossos irmãos assembleanos. E depois nós vamos estar abençoando também a vida do pastor Souza
irmã Cleide e Aninha, que vão viajar de volta para a missão deles lá em Araruna. Amém? Estende sua destra para o céu. E a partir de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que Deus não levando em conta o tempo da ignorância. Enquanto ignorantes, Deus tem paciência. Mas se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Paciência é quando a pessoa não sabe, mas depois que sabe é desobediência. Então vamos abençoar os nossos irmãos, para que possam acessar a verdade e obedecerem à verdade. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Obrigado por essa oportunidade nesta noite. Tu tem trago esta igreja, Senhor, até essa dimensão de entendimento. O Senhor tem moldado em nós esse caráter esclarecido nas Escrituras, pela tua graça, pelo teu amor. Deus, em nome de Jesus, clamamos agora pela vida dos nossos irmãos das Assembleias de Deus do Brasil e do mundo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, como foi claro aqui nesta noite, sem sombra, sem sofisma, sem deturpação, a verdade declarada que deveria estar nos lábios dos pregadores assembleanos, deveria estar nos púlpitos das Assembleias de Deus, deveria estar nos teólogos das Assembleias de Deus, da geração leiga também, dos membros comuns. Meu Deus, dá graça para que percebam que não pregam aquilo que deveriam pregar. E em percebendo, passe a ser voz profética nesse Brasil e no mundo. Deus, toca nos corações. Nós cremos, Senhor, que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra revelada alcançará milhares e milhares de corações. Ajuda, Senhor, para que a palavra alcance os nossos irmãos assembleanos. Quer igrejas pequenas, quer grandes convenções. Ajuda, Senhor, que pastores assembleanos junto conosco, ombro a ombro, lado a lado, preguem o evangelho do reino de Deus. A palavra destinada a ser pregada no tempo do fim. Ajuda-os, Senhor, a estarem também com a boca profética, anunciando que Jesus vem. E Ele vem para reinar sobre a terra por 1000 anos. Que em nome de Jesus, todo espírito contrário a essa verdade caia por terra. Toda semente ou árvore que o Senhor não plantou, seja arrancada dos corações. Planta, meu Senhor, a tua verdade. Planta em boa terra no coração, para a vitória da tua igreja, para o avivamento que esperamos sobre a igreja, para o espalhar da verdade em toda a terra, para preparar a noiva do Cordeiro, para santificá-la pela lavagem de água, pela palavra, para ser apresentada a ti mesmo, Senhor, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Clamamos que seja assim. Usa-nos, Senhor. Usa cada boca, cada coração e mente aqui, para fazer a sua parte. Usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome, para a vitória da igreja. Nós abençoamos nossos irmãos assembleanos. A bênção do Senhor os alcance. Continue incidindo a graça maravilhosa do Senhor sobre seus corações. Abençoa os meus irmãos. Abençoa essa casa, essa pequena casa chamada Filhos do Reino. Cada um, meu Deus, cada um
Que a tua unção nos possibilite, nos capacite, nos habilite a falar do teu reino. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está lançado o desafio.